Eu vejo muitos founders com a inclinação de retornar a empresa para o trabalho presencial, mas ainda com muitas dúvidas de como fazer isso. Nesse episódio, sem entrar muito no mérito de qual que é o melhor modelo de trabalho, tendo em vista para aquelas empresas que querem seguir pelo modelo presencial, a gente conta um pouco do case nosso da Hamper, de como que a gente tomou essa decisão há um ano atrás, o que a gente aprendeu e quais são os colaterais positivos e nem tão positivos percebidos em cima disso. Como sempre aí, contando com conhecimento de causa meu e do César para destrinchar o assunto. Bora lá? Ricardo, a gente tem falado bastante, né? Acompanho bastante aí a Hamper, né? E lembro que no ano passado você tomou a decisão de voltar para o modelo presencial, né? Na empresa, né? E compartilha um pouco com a gente, foi uma decisão tranquila? Assim, tomar a decisão foi relativamente tranquilo, né? Mas implementar e sustentar daí o projeto de retorno ao trabalho presencial, não vou dizer que não foi tranquilo, né? Mas teve que ser um pouco mais faseado, e posso dizer que até hoje, um ano depois desse rollout, a gente ainda está de alguma forma sustentando, né? Só para citar um exemplo, que eu acho que não tem problema nenhum, agora a gente está de maio para junho, a gente ainda teve alguns desligamentos muito pontuais de pessoas que não se adequaram e que continuaram alegando que o retorno para o trabalho presencial ainda era uma questão para elas de insatisfação. A gente não conseguiu chegar num acordo, porque a gente também não estava dispostos ali a voltar atrás na nossa decisão, e a gente acabou optando por encerrar. E eu acho que isso acaba também dando um pouco da tônica do que a gente quer trazer aqui, que para mim foi um caminho bem acertado de uma decisão. De novo, não sou um defensor fervoroso de que toda empresa tem que voltar, eu posso falar pela minha, né, pela decisão que eu tomei na Hamper, que eu não me arrependo um dia sequer de ter feito, a começar pelo meu mood mesmo como founder, o meu prazer e a minha reconexão com a empresa e com o time, mas a olhar pelos times mesmo, eu acho que foi uma decisão acertada. Agora, é fato que não é uma decisão que agrada a todas as pessoas. E aí eu acho que essas exceções precisam ser trabalhadas e tem que tomar muito cuidado para não deixar de avançar para uma coisa que possivelmente é o melhor para a empresa, é o melhor para o grupo como um todo, porque tem receio daquelas exceções, das pessoas que vão ficar contrariadas. Eu acho que a exceção a gente trata como tal, mas não vou dar tanto spoiler agora logo na abertura, assim, porque a gente pode ir destrinchando isso ao longo do episódio. Tem uma coisa que me chama a atenção nessa problemática, né, que não é o que a gente vai abordar aqui, mas tem muita empresa que nem conseguiu, até gostaria de voltar para o presencial, mas talvez não conseguiu por conta até de uma questão financeira. Né? Ela se acostumou depois da pandemia, né? E acho que todo mundo viveu isso na pandemia, todo mundo teve que ir, né, para o remoto, né? E aí devolveu o escritório, tudo, e depois, né, não conseguiu de repente fazer uma captação, não conseguiu crescer o suficiente, não tem hoje recursos para até voltar para o presencial. E está numa encruzilhada, né? Ou seja, talvez até queira voltar para o presencial, mas tem uma questão financeira também aí envolvida, né? Ou seja, mas eu acho que a gente vai abordar bastante esse aspecto, né, de quais são as ações que você precisa tomar para, né, voltar para o presencial. E, logicamente, né, já dando um outro ponto aqui, também tem a questão financeira, né? Se estruturar, porque voltar a ter o escritório, né? Ou seja, quem não tem, vai para um coworking ou não, né? Ou seja, tem alguns aspectos que são importantes de verificar, né? Perfeito. Você falou de uma restrição, né? Uma restrição financeira sobre retornar. Eu vejo também muitos founders que têm o desejo de retornar de alguma forma. E aí, eu diria que restrição financeira um pouco menos, mas na maioria dos casos, não querer lidar com a resistência ou a insatisfação inerente do time quando receber aquela notícia, né? E eu acho que aqui que a gente tem muito espaço para falar sobre o como fazer, porque realmente talvez o maior receio que todo mundo tem é tentar fazer isso num Big Bang, e eu vejo isso acontecendo. Até curiosamente, a Fê, que é líder de gente e gestão lá na Hamper, me procurou esses dias. Foi até um pouco de algo que motivou esse episódio aqui. Falou: Rick, no grupo de RH que eu faço parte, do portfólio, né, de outras startups,
tem dia que o pessoal manda mensagem desesperado dizendo assim, cara, o CEO da empresa me chamou no Slack e falou, segunda-feira eu quero todo mundo de volta. O que eu faço, né? E aí eu falei, bom, provavelmente esse camarada tá indo pelo caminho errado, porque ele vai lidar com muitos colaterais, né? Eu acho que não é uma coisa que você decide virar a mesa e acorda com vontade de voltar e volta e acabou, né? Eu acho que tem um como fazer que é um pouco do que a gente vai explorar aqui. Vamos lá. A gente gosta sempre de dar um pouco de contexto do que nos motiva, né, a falar sobre o que a gente está falando aqui. E todo mundo sabe, né, em 2020 aí a gente entrou em pandemia, a maior parte das empresas, para não dizer todas, foram de forma compulsória ali pro trabalho remoto e tiveram que se adequar. 4 anos se passaram nesse ínterim, novas empresas também já surgiram dentro desse novo cenário. Corta para agora, 2024, né? A gente ainda passou por uma crise no mercado de capitais ali no meio do caminho. As empresas, elas estão sendo cobradas por resultado, grande parte das empresas ficaram sem caixa, muita empresa contratou muita gente, depois teve que dar uns passos para trás. A gente está num cenário agora onde a eficiência ela impera e as empresas elas precisam tirar o máximo da produtividade o possível. E quando eu digo o máximo da produtividade, né, a gente não está querendo dizer que as empresas precisam encontrar formas de arrancar o couro dos colaboradores. Eu acho que isso dita um pouco do tom que a gente quer trazer aqui para o episódio, porque eu vejo o assunto de trabalho remoto e trabalho presencial sendo tratado nas redes sociais como uma forma de criar polarização, como tantas outras coisas, porque gera engajamento, dentre várias outras coisas. E a nossa, aqui no Startups and Downs, não é lidar com temas pelo engajamento em si, e sim trazer informação. Mas eu tenho um negócio, né, quando eu vejo essa polarização, que eu acho que causa muita desinformação, no sentido de criar uma narrativa que o trabalho remoto ele é pró-colaborador e o trabalho presencial ele é pró-empresário, né? E eu acho que esse tipo de narrativa não agrega em nada, né? Não tá com nada. Então eu acho que, por princípio, é importante a gente já setar esse tom de que a gente não tá querendo polemizar em torno do tema. A gente gravou há mais ou menos 1 ano atrás 2 episódios falando sobre modelos de trabalho. O episódio 75... a gente fala sobre os prós e contras de cada um dos 3 modelos aí, né? Presencial, remoto e híbrido. E no episódio seguinte, o episódio 76, a gente falou sobre boas práticas de trabalho remoto. Então, né, não tenho necessariamente uma opinião contrária ao trabalho remoto, mas uma vez tendo entendido que o trabalho presencial, no meu caso, por exemplo, na minha decisão como CEO da Hamper, era o caminho a ser seguido, eu mapeei algumas coisas aqui com a ajuda do César e a gente vai destrinchar ao longo desse episódio. Se você está tomando conhecimento aí do Startups and Downs agora, saiba que a gente tem mais de 100 episódios gravados aí no nosso Spotify. Se você está tomando conhecimento a partir do YouTube, deve, né, ter percebido, a partir do episódio 100 a gente grava em vídeo e disponibiliza nos 2 streamings, mas a gente tem uma série, uma bateria grande aí de episódios que a gente gravou ao longo dos últimos 2 anos, que cobre uma série de temáticas de M&A, stock option, cap table, dentre várias outras coisas que rondam aí, orbitam a cabeça de quem empreende e quem está inserido nesse ecossistema de startups de uma forma geral. E se você já conhece o programa, bom, não deu 5 estrelinhas pra gente ainda, tá marcando token, então dá 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, segue a gente no Spotify, no YouTube, deixa o seu comentário, eu e o César somos acessíveis e abertos aí a receber ideias e, na verdade, a maior parte dos temas aí que a gente aborda, a motivação são founders que nos procuram para sugerir, então, se você tem alguma dúvida, não leve ela pro travesseiro, manda pra gente que a gente destrincha ela aqui. Bora lá, César, bora descascar mais um abacaxi juntos aí, né? Eu falei um pouco dessa tônica da polarização, talvez a gente possa começar por aí, tentando quebrar um pouco dessa desinformação. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente viveu um ambiente, né, lá em 2020 que foi uma ruptura, certo? Então, todo mundo teve que ir para o remoto, né? As empresas de tecnologia tiveram que ir para o remoto de forma compulsória, né? E talvez o que a gente precise a solução para isso, né? Ou seja, você voltar para o presencial, né? Se você está no híbrido ou está no remoto, né? E voltar, a sua decisão de voltar para o presencial,
talvez seja um erro você fazer esse processo de volta como uma outra ruptura. Né? Talvez esse seja talvez a tônica principal. E aí eu acho que é esse o ponto que gera um pouco dessa polarização. Porque o que a gente tem que entender é que, de alguma forma, né? Ou seja, quem faz o trabalho remoto, ele está, de alguma forma, já acostumado. De repente, a vida dele, ele já adaptou. Então, são pessoas que têm, de repente, uma criança pequena. E, de repente, a criança não vai todo dia para uma creche, ou não vai todo dia para a escolinha ainda, né? Porque a pessoa já está acostumada a estar em casa. Então, se a empresa for provocar uma mudança, né? Tem esses assuntos que precisam ser tratados antes da mudança, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente fala é, cara, não cause isso como uma ruptura, e sim um processo que tem que ocorrer de forma, uma transição, como uma transição, né? Mas a polarização que existe é o seguinte, tem casos que faz sentido ser remoto, e tem casos que pode continuar, né? Não faz sentido, né? Não precisa ser. Então, eu acho que tem empresas, né? Se a gente for ver, Ricardo, que empresas que nasceram já nesse formato, né? Quantas empresas que a gente não conhece, né? Parceiros que a gente tem, né? Outros empreendedores que, basicamente, eles nasceram na pandemia, né? Perfeito. Já nasceram remoto, né? E estão muito bem adaptados, né? Ou empresas até que não tinham esse modelo, estão adaptadas, estão conseguindo fazer. Eu acho que tem algumas características que a gente consegue perceber, né? São empresas que, de repente, têm um nível de senioridade interessante nas pessoas, né? Que já tem uma clareza, né? Do que cada um está fazendo. Né? Eu diria que em contrapartida, né, quando a gente vai falar que o presencial faz sentido, acho que ambientes de mudança muito, muito rápida, muito bruscas, me parece que o presencial acaba fazendo mais sentido. Empresas que estão submetidas a ambientes muito dinâmicos, né, que a troca precisa ser muito forte, me parece que faz mais sentido. Empresas que têm uma menor senioridade, ou seja, tem muita gente em começo de carreira, em curva de aprendizado, ou seja, aquela troca não é a troca da pessoa necessariamente com um one-on-one, não é esse one-on-one, é aquele aprendizado que a pessoa tem de sair para almoçar com pessoas de outra área e ele conhecer outras áreas, conhecer outras realidades, né? É a troca do café, muitas vezes, é participar de um projeto ali, né? Essa troca, me parece que, principalmente para quem é mais novo, né? É uma troca que traz coisas, né, que não são tão fáceis de se mensurar, né? Mas eu vejo esses dois lados, né? O que você acha? Para mim faz muito sentido, né? É muito difícil a gente sentenciar que é só isso, mas eu acho que empresas que têm times mais sêniores, que já sabem o que precisa ser feito, e aí não diz nem tanto respeito à pandemia, então já tinha muita empresa que já trabalhava remoto. Você pega uma empresa, por exemplo, de consultoria, que tem consultores alocados em diferentes empresas, em diferentes regiões do Brasil, essa empresa ela já sabia trabalhar de uma forma remota, não tem nem a ver com a pandemia ou não. Eu adicionaria que tem uma questão também não só de senioridade, de a pessoa saber o que ela tem que fazer, porque a gente sabe, se a gente for pegar modelos de startup, a gente pode presumir que o modelo de trabalho ele é sempre complexo e colaborativo. Então, colaboração é uma palavra-chave aqui. Saber trabalhar de forma colaborativa do remoto é um desafio. Você trabalhar ali com boas práticas de Slack, de Notion, ter documento, e aqui eu estou citando ferramentas, né? Mas poderia vir menos ao caso, mas você ter ali um fluxo de trabalho bem organizado que acontece de forma online, de forma assíncrona, sem as pessoas estarem se vendo, isso requer não só uma senioridade de pessoas, mas uma maturidade organizacional que infelizmente não é a realidade da maioria das empresas. E eu posso dizer que na Hamper, por mais que a gente buscou esse nível, e se tem uma coisa que o trabalho remoto fez bem para a Hamper, a gente teve saltos assim de profissionalização de gestão e de documentação de coisas que a gente não se preocupava em fazer, afinal a gente estava todo mundo compartilhando o mesmo ambiente físico, para que a gente ia parar e perder tempo registrando certos processos que no remoto a gente se sentiu obrigado, e esse é um caminho sem volta. Hoje nós somos uma empresa que em grande parte funciona de forma assíncrona, que documenta todas as reuniões, que forma comitês para discutir certos assuntos, que é um legado que eu diria da pandemia e do trabalho remoto. Mas nem com isso a gente conseguiu
superar, digamos assim, o gap. E aí eu acho importante citar o case da Hamper, que a gente vai destrinchar, até falando um pouco da problemática que eu percebi, né? Eu tive um time frame pré-pandemia, operando de 2017 até 2020, no qual a empresa cresceu muito e a gente formou um número bem grande de talentos dentro de casa. E eu tive depois uma janela de tempo de 2020 até 2023, que a empresa cresceu bem, mas não na mesma curva que ela crescia pré-pandemia. Mas quando eu olhava principalmente internamente, eu não tinha gerado a mesma densidade de talentos que eu tinha gerado no presencial. E naquele momento a gente assumiu com muita humildade e assim, a gente não está sabendo fazer bem no remoto a nossa lição de casa. A empresa não estava indo mal ou quebrando ou qualquer coisa, que tem muita gente que espera os extremos, né? Tipo, não, mas tá funcionando, tá produzindo. Ou tem aquela narrativa de, pô, mas eu não... O colaborador, ele não deveria precisar ser vigiado para trabalhar, mas não tem a ver com isso. Eu entendo que a gente não estava conseguindo dar as mesmas oportunidades de aprendizado no remoto que a gente dava no presencial. Por característica, na Hamper, acho que no momento que a gente tá, a gente começou contratando mais gente júnior e formando dentro de casa. Hoje a empresa mais madura tem condições de ter um blend para algumas posições. A gente tem gente bastante sênior. Eu diria que a maior parte da empresa está no nível de pleno para sênior, mas a gente ainda traz gente júnior. Mas eu não estava conseguindo ver a evolução das pessoas na escadinha, na velocidade que a empresa precisa. E aí, como que a empresa vai crescer se ela é altamente dependente de pessoas e as pessoas que estão ali dentro não estão crescendo? Sim. Então foi esse tipo de reflexão que me fez pensar, não é necessariamente o controle ou a produtividade, mas olhar mais pela perenidade da empresa e avaliar que a gente não estava conseguindo formar gente na velocidade que a empresa precisava para suportar o crescimento que a gente estava projetando. Eu tenho um caso interessante, né, que aconteceu comigo, que foi talvez um primeiro estalo. Tinha, assim, as empresas estavam começando a voltar ali na pandemia, lá 2021, né? E foi interessante que eu estava numa conversa num café com um dos sócios da empresa e o CEO da empresa, e a gente estava num café discutindo sobre o mercado, sabe? A gente parou no café e tinha um rapaz novo sentado ali do lado e a gente percebeu que ele estava olhando assim pra gente, prestando atenção em tudo que a gente falava, né? Uhum. Aí eu lembro até que o sócio da empresa brincou assim com ele, falou, tá gostando do papo, né? Brincando com ele, né? E aí ele virou pra gente, ele falou, a história dele era assim, ele era um funcionário que foi contratado durante a pandemia, ele morava em outro estado, e quando a empresa resolveu voltar, ele se mudou para São Paulo porque ele queria estar presencial. E foi muito legal que ele falou assim, cara, nesse papo de 10 minutos que eu tô ouvindo vocês falarem, eu aprendi mais do que os meus 6 meses de empresa. Né? Então, é um pouco dessa percepção de como talvez a janela... O presencial, ele possibilitou ali a janela de oportunidades que a gente não conseguia mensurar. Né? A janela de aprendizado, de trocas que a gente não conseguia mensurar. Né? Então, ali eu lembro que foi um exemplo que me chamou muito a atenção. Um outro ponto que eu comecei a perceber, e eu estou falando completamente de uma forma empírica, não tenho dados, não tenho nada, eu tenho algumas empresas que eu sou conselheiro, as empresas que eu invisto, então um universo ali de 15, 20 empresas que eu tenho um contato muito constante, mas claramente, Ricardo, as empresas que voltaram mais rápido presencial, elas tiveram uma performance melhor, se adaptaram mais rápido às mudanças. A gente teve um período muito de mudanças, né, 2022, 2023. As empresas que estavam no presencial se adaptaram e apresentaram um resultado melhor. Lógico, é um grupo muito pequeno, mas elas tiveram. E aí eu fui tentar entender o que acontecia nessas empresas, e uma das minhas suposições foi como a gente trata a questão da estratégia. A diferença no presencial e a diferença quando a gente vai trabalhar isso no remoto, né? No remoto, eu comecei a perceber que as conversas que a gente tinha sobre um planejamento estratégico, elas eram muito provocadas assim, uma ou duas pessoas se prepararam para aquilo, elas prepararam o material, e durante uma conversa elas vão apresentar aquele material para receber um pouco do feedback das pessoas. E aí claramente você vê pessoas que não abrem a câmera, pessoas que estão ali de repente respondendo um WhatsApp, respondendo um e-mail, não estão 100% conectadas, e aquela conversa online depois de 1h30, 2 horas, ela já começa a
ficar repetitivo. Aí você tem que quebrar em várias reuniões, porque Sim. senão você não consegue ter um engajamento de todo mundo ali, que aí talvez muita gente já está preocupado em ter que buscar o filho na escola, então já tem uma série de coisas. No presencial, né, já é interessante que já é o contrário, ou seja, é meio uma bagunça, porque aí todo mundo quer falar. Uhum. E no meio de uma reunião, todo mundo quer falar, todo mundo quer contribuir. Esse negócio de um se apresentar, parece que você não evolui nem naquela apresentação dele, porque tá todo mundo já querendo expor a sua ideia e discutir. Então, a dinâmica, eu comecei a perceber para algumas empresas, voltando aqui, um ambiente muito pequeno, poucas empresas que eu tive essa vivência, mas eu consegui entender um pouco dessa característica naquele meu pequeno exemplo, meu pequeno ambiente, né? De como o momento do presencial parece que ele proporciona uma melhor troca de ideias. Uhum. O contraditório, ele tem um pouco mais de voz no presencial do que ele tinha ali no remoto. Né? Então você vê que são pequenas nuances que para alguns negócios isso pode fazer sentido, de repente a cultura da empresa proporciona que esse tipo de problema seja minimizado, né? Uhum. Mas eu acho que é um pouco do que a gente vai falar, ou seja, são aspectos que você pode estar de olho, né? Para você identificar que, cara, eu tenho que voltar para o presencial, o que eu preciso ter de preocupação, como eu estou me planejando, como que eu estou fazendo a minha estratégia, como eu estou tratando a vida de cada um envolvido. Né? Tem essa questão dessas nuances que talvez eu precise encarar alguém diferente ou não, mas Claro. tem a questão, né, de, cara, não adianta todo mundo falar de qualidade de vida se o emprego estiver ameaçado. Sim. Né? Também tem isso, né? A empresa precisa das pessoas de repente, né? Ou seja, é a cultura da empresa. Sim. Não tem o que fazer. A empresa não conseguiu adaptar sua cultura a um ambiente remoto, né? Então, ou seja, tem esses vários aspectos que precisam ser colocados, né? Eu acho que tudo isso a gente colocou, né, na conta quando foi conversar sobre o que fazer lá na Hamper, né? Perfeito. Acho que para a gente conseguir fechar essa primeira sessão, eu queria pegar justamente nesses seus últimos pontos e trazer algumas constatações até de coisas que a gente levou em consideração antes de seguir com o plano e agora um ano depois desse plano rolloutado, coisas que a gente já constatou. Primeira coisa, as exceções elas têm que ser tratadas como tal, né? Uhum. E se... Para mim, toda cultura de empresa deveria presumir a humanização, né? Eu detesto empresas que têm como valor humanização, porque se a cultura não é para as pessoas, já é um negócio meio estranho, né? Mas para a gente não deixar de ser humanos, a gente tem que entender que cada pessoa tem um contexto diferente. Aí, por exemplo, você citou o caso de uma mãe, ou às vezes até uma mãe solo, que tem uma necessidade específica. Pô, você não vai aplicar a mesma regra que você aplica para todo mundo para pessoas que têm contextos e necessidades diferentes. E numa organização com mais de 100 pessoas, você tem um pouco de tudo. Tem gente que às vezes dá um auxílio para uma mãe doente em casa, tem gente que é mãe solo, tem uma série de questões. O que não dá para tratar como uma exceção é a pessoa falar assim, pô, mas eu já tinha me habituado a fazer academia às 10 horas da manhã. Aí você fala, poxa, mas daí você vai ter que tomar uma decisão de vida do que você quer. E nada contra, né? Eu acho que a gente tá vendo pouco a pouco, talvez, as pessoas, a maneira como as pessoas elas vão olhar para a carreira, vai de fato se parar em duas, né? Pode misturar com questão geracional ou não, acho que vem menos ao caso no nosso programa a gente discutir isso, mas de pessoas que falam assim, cara, eu não quero ter aquele emprego que eu trabalho 40 horas por semana para pagar conta, para eu comprar meu apartamento, bababá. Eu quero estar na vida líquida, eu vou fazendo uns bicos, eu tô passeando pela Europa e eu não tô preocupado nomadismo em comprar... digital, né? Isso, nomadismo digital, ponto. Não tô preocupado em ter filhos agora, e também não vou assumir grandes compromissos, e aí tá tudo bem, E aí a empresa ela tem que decidir que tipo de colaborador que ela quer, sem entrar no mérito quem é o certo e quem é o errado, mas decidir assim, na Hamper eu sei quem eu quero, né? Eu quero pessoas que escolheram uma trilha de vida mais parecida com a minha, não que a minha seja a certa, mas uma vida dedicada à carreira, de assumir compromissos, né? E acho que isso diz um pouco da cultura da empresa. E essa é uma decisão que tem que ser tomada de cabeça consciente. Ficar no meio do caminho já vai gerar um conflito de gerações, né? Onde o tal do nômade digital acha que ele é o certo e tira a onda de quem tá no escritório. E quem tá no escritório fala, poxa, mas essa pessoa, cada vez que ela entra numa daily aqui, ela tá num lugar diferente, numa praia diferente, por que eu que tenho que estar aqui no escritório, né? Então isso é uma coisa que tem que acabar. E eu gostei muito de uma frase que você falou,
que não adianta a gente mirar só a qualidade de vida se a empresa ela tá pouco a pouco indo rumo à derrocada. Porque em algum momento essa cultura que promove o bem-estar das pessoas acima de tudo, ela vai ter que promover uma demissão em massa, que é uma das maiores catástrofes de cultura que uma empresa pode passar. Sim. Então, se a gente não elevar a potência da produtividade e entender que isso é importante, que a empresa estar eficiente, estar em crescimento, estar rentável é importante para a própria manutenção da cultura e das pessoas, né? A gente acaba matando a empresa de dentro para fora, né? Então, isso eu acho que é um cuidado bastante grande que a gente tem que ter. E só uma última constatação que eu não gostaria de reafirmar é que, em especial, as empresas em curva de aprendizado, eu considero a Hamper totalmente dentro disso. Eu me considero um CEO em curva de aprendizado, porque a empresa, a cada trimestre, está num estágio diferente, lidando com problemas diferentes, e para mim é muito mais fácil que todas as pessoas, toda a liderança, o time, que a gente aprenda juntos ali, lidando com os desafios juntos, do que de forma dispersa, como a gente estava outrora. Sim. Sim. Tem uma coisa também interessante que as pessoas reclamam muito, né, no retorno, a questão do trânsito, né, principalmente em São Paulo, né? Então, pessoas que moram um pouco longe, né, do seu... Aqui em São Paulo, qualquer deslocamento de 10 quilômetros é um caos, né? Então, eu como tenho várias empresas que, né, sou conselheiro, eu sou investidor, e eu gosto de muito nas empresas, Então, eu gasto bastante tempo em trânsito, né? E aí, como aproveitar bem o tempo em trânsito, né? O que eu coloquei foram algumas coisas. Então, ouvir o nosso podcast pode ser uma forma, né, de poder aproveitar, mas eu tenho muito documento que eu preciso ler, que eu coloco um leitor de PDF para mim, ele vai lendo para mim. Então, hoje tem leitores em PDF com IA que tiram cabeçalho, tiram coisas que são irrelevantes para ler, e eles vai lendo de uma forma bem, bem legal, assim, né? Então, eu vou trabalhando de outras formas aquele momento, né? Então, quando você fala da qualidade de vida, logicamente você ficar um tempão no carro, realmente é um negócio muito ruim, ou você ficar um tempão no transporte público, poxa, é ruim. Mas talvez é criar outros prazeres e outras coisas para você aproveitar aquele tempo, né? Então tem um pouco que a gente já tratou em outros episódios, né? Da otimização que você pode fazer do seu tempo até nesse negócio, né? Ou seja, é ruim, né, você falar que você está no trânsito e tudo mais, mas você pode aproveitar de outras formas, né? Então, são aspectos assim que quando você vai voltar para o presencial, você tem que tentar apresentar, né? Existem ofensores que as pessoas vão falar, poxa, mas eu vou perder um tempão, né, no trânsito, né? Mas o que é que você pode ganhar se você tiver esse tempo, né? Talvez em casa você faria outras coisas e não pararia para ler um livro, né? Ou ouvir um livro que seja, né? Sim. Então, são esses aspectos que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? E acho que a gente vai abordar um pouquinho agora aí no exemplo da Hamper. Vamos lá. Muito bom, vamos lá. Te quebrou, né? Numa ordem cronológica aqui para ficar um pensamento estruturado. Eu queria começar falando sobre a decisão, que eu acho que o começo do erro, né? A decisão, ela vai direcionar o vetor para que direção que esse projeto vai, né? Então, alguns aprendizados, né? Como que foi a decisão na Hamper e alguns aprendizados que a gente teve com isso. Eu acho que antes de chegar na decisão de fato, a gente deve ter ventilado o assunto por no mínimo 1 ano. E era sempre um assunto que a gente tinha, né, no board da liderança de assuntos de discussão, tinha um card chamado retorno ao presencial, que ele estava eternamente em backlog, né? A gente evitava puxar ele, porque falava, cara, acho que o dia que a gente puxar esse card aqui vai mexer muito com os ânimos. Em um determinado ponto, a gente foi por um caminho, que daí é um caminho que eu já refutaria ele meio que de largada aqui, porque foi um caminho inócuo no meu caso, que foi tentar colegiar a decisão, né? Então a gente tentou ouvir toda a liderança e a opinião pessoal de cada uma e, obviamente, como você pode imaginar, nós não chegamos num consenso, né? Sim. Segunda tentativa de tomada de decisão foi algo que até a gente mencionou aqui no Warm-Up, aí você pode até comentar se você tiver experiências diferentes, que foi tentar não colegiar a decisão, mas a gente fragmentar essa decisão por áreas e dar a autonomia de cada área decidir como ela achava que tinha que trabalhar. Só que o resultado também não foi satisfatório, porque
eu não sei como é nas outras empresas, mas eu posso falar por mim. Naquele momento, nesse ponto que a gente tentou tomar essa decisão, talvez há uns 2 anos atrás, o perfil de liderança da Humper estava menos maduro do que a gente está agora, e era uma liderança que tinha muito receio de medidas não muito populares. Então ia evitar muito levar algo para o time que o time ia contrariar, falar assim, poxa, se a empresa não está me obrigando a lidar com isso, por que eu vou criar esse constrangimento com o meu time agora? E acabou que quase nenhum time voltou. Talvez 1 ou 2 lideranças que tiveram um pouco mais de pulso firme voltaram. Só que daí, como os times que voltaram foram a minoria, esses times ficaram naturalmente muito insatisfeitos. Poxa, por que só eu? E ainda questiona até a gestão. Fala, se você tinha a opção de escolher da gente ficar remoto, por que você escolheu de a gente voltar? Então, né, a gente passou por esses cenários que eu vejo como naturais, que a cabeça da liderança ela vai caminhando por essas tomadas de decisão. E aí, para dar a resposta definitiva, assim, para mim, César, essa é uma coisa, pode ser uma opinião mais pessoal minha, não é uma decisão de ser colegiada, né? Ali, teve um ponto ali que eu entendi melhor o tamanho do meu risco que eu estava como empreendedor, como sócio majoritário da empresa, e aonde operar menos eficiente poderia me levar. E aí eu falei, poxa, no limite, as pessoas que estiverem contrariadas, amanhã elas podem não estar aqui, vão estar trabalhando em outro lugar, mas se a empresa não der certo, eu sou quem estou tomando o maior risco, portanto cabe a mim tomar essa decisão, né? Eu gosto muito, a gente já falou em outros programas, tomada de decisão, sempre a melhor pessoa a tomar é aquela pessoa que vai conseguir ficar mais accountable principalmente se der errado. Então, naquele momento, eu falei, essa não é uma decisão. Eu acho que eu como CEO, eu tenho que ouvir todos os lados e eu tenho que construir um arcabouço de projeto que não vá destruir o que a gente já tem construído aqui, que passa por levar em conta as exceções, coisas que a gente pode destrinchar um pouco melhor. Mas naquele ponto eu tomei a decisão e eu comuniquei diretoria e gestão e falar, galera, é um caminho sem volta, esse é um caminho que eu quero, eu vou patrocinar, eu vou começar eu por mim, vou a partir de segunda-feira oficialmente indo todo dia. Eu não espero que todos os times já estejam lá na segunda-feira, mas saibam que isso é uma coisa que a gente vai ao encontro de daqui a um período X, a Humper ela vai estar de volta presencial. Aqui o que é importante, Ricardo, esse é um assunto que a gente não tem que existir a busca entre o certo e o errado. O que a gente precisa é buscar todas as informações. Então, o que você fez de conversar com todo mundo, entender o cenário de cada um, né? É muito mais, não para você tomar a decisão de ir para lá, né? É mais certo ir para lá ou menos certo ir para cá. Né? É muito mais no ponto de o que é que precisa ser feito para a decisão que vai ser tomada. Ou seja, porque o que precisa é se tomar uma decisão. Ficar no meio do caminho ou não publicar uma decisão é o pior caso. E a decisão, seja ficar no remoto, seja ir para o híbrido, seja ir para o presencial, qualquer uma delas vai gerar alguma implicação. Então você ouvir a todos é para você tomar a decisão, mas a decisão ela acaba sendo a liderança e no frigir dos ovos do CEO ou né, que está tocando ali, ele tem que tomar essa decisão e tratar quais são as consequências dessa decisão. Né? O que é importante também aqui é que nesse cenário que a gente está falando, né, das pessoas que vai fazer, também existe o próprio empreendedor. O próprio CEO. Muitas vezes, e eu conheço vários casos, de que tá muito bom para o CEO também estar remoto. Sim. Era o meu caso. Né? Entendeu? Tá muito confortável, tá bom, tá legal, o custo diminuiu. Né? Então você tem uma série de vantagens. Eu passava mais tempo com os meus filhos. Isso. Né? Então, do ponto de vista, né? pessoal, também para o empreendedor também tá bom. Acho que a decisão a gente aqui. É gente, né? Mas a decisão aqui, o ponto principal é. Você precisa avaliar o quanto que essa decisão está impactando positivamente ou negativamente o seu negócio. E a decisão, até para o empreendedor, por mais difícil que possa ser, que ele fala, cara, mas, nossa, eu demoro muito tempo para transporte, ou as pessoas, vai ser complicado, não sei se eu quero tratar isso. Cara, o que é melhor para o seu negócio? Você estava performando melhor ou pior antes? Como é que você testa isso? Né, os aspectos de execução, formação de pessoas, contratação, planejamento,
como é que estão esses aspectos, os resultados em si da empresa, as vendas, como é que isso está em relação ao trabalho presencial remoto? E aí que você tem que tomar a decisão. Então, todo o aspecto que a gente falou, né, como se a gente estivesse falando só dos colaboradores, né, da empresa, né, que é mais confortável estar em casa ou não, isso é um dilema para o próprio empreendedor. Sim. O próprio empreendedor, o próprio CEO, ele precisa tomar melhor decisão com relação a isso, mas olhando o viés da empresa. E a decisão, ela tem que ser não o certo e o errado, mas ela tem que ser a decisão para qual é o caminho que a gente vai percorrer e como que a gente vai lidar com todos os prós e contras dessa decisão, né? Eu acho que o planejamento, né, que eu acho que é um aspecto importante, ele começa a partir dessa consciência que a gente tem que ter, né, da decisão que tem que ser tomada. Total. Eu brinco muito, né, que na hora de escolher um caminho, eu sempre prefiro o caminho do meio, mas o caminho do meio não é o meio do caminho. Tem que tomar cuidado para não ficar no meio do caminho, ficar em cima do muro e não tomar nenhuma decisão, né? E eu convido todos os founders a fazerem uma reflexão, pegando uma fala do César, que é pensar o que é melhor para o negócio, né? E não só para o conforto. Eu acho que não adianta a gente confortavelmente ir em direção à derrocada. Eu acho que em alguns momentos a gente tem que sair da nossa zona de conforto pessoal, às vezes sair até criar um desconforto com o time, né? Às vezes lidando com uma decisão menos popular pelo bem do todo. Não é subestimando as pessoas, mas eu acho que o time ele acaba não tendo a mesma capacidade que os empreendedores têm de ver os colaterais e aonde aquilo esticando no tempo pode dar. O time está mais preocupado ali com o bem-estar no curto prazo e com razão, porque se eles olhassem a perenidade da empresa, eles empreenderiam pela empresa deles, né? Então acho que cabe quem está olhando do galho mais alto a ver aonde aquele modelo pode levar e com base nisso tomar a decisão. E aí uma vez tendo decidido, né, qual que é o caminho que eu recomendo seguir, que foi a minha opção, desde que a empresa também tenha tempo para fazer, né? Eu acho que a velocidade do plano ela vai ser ditada por quanto tempo a empresa ela tem para fazer aquilo, né? Como eu comentei, no meu caso, o fato de eu estar remoto não era necessariamente uma catástrofe. Eu acho que a gente poderia estar melhor se a gente estivesse no presencial, mas tendo esse cenário, eu já não precisava fazer o tal do Big Bang que a gente falou e falar, galera, olha, hoje é sexta-feira, segunda-feira, todo mundo no escritório, tá? E aí eu acho que esse é um caminho que realmente os colaterais eles vão ser muito grandes, mas tendo a opção de trabalhar um pouco melhor, né, a minha escolha foi por começar a falar abertamente nos fóruns públicos da empresa sobre a volta do trabalho e a inclinação da empresa de voltar, para as pessoas já irem preparando o espírito, né? E aí tem pessoas mais negacionistas que mesmo tempos depois, que a gente já estava quase todo o kickoff falando que a gente ia voltar, quando a pessoa foi comunicada que ela teria que voltar, ela ainda deu uma, pô, mas eu tô meio desavisada, né? Então, né, isso não elimina que algumas pessoas ainda vão questionar, mas eu acho que preparar o espírito das pessoas é de bom tom, principalmente porque para algumas pessoas a complexidade de voltar ela é realmente baixa, mas para outras tem filhos na escola, já adequou ali um estilo de vida que ela vai precisar se programar um pouco melhor. Segundo ponto foi fasear a volta, e eu acho que essa foi uma decisão também muito bem acertada. Tem que tomar cuidado na hora de fasear, para as áreas que voltam primeiro, elas não se sentirem, né, o boi de piranha ali que foi para teste, né, ou alguma coisa, ou ficar naquela, né, por que a gente veio e as outras não, mas deixar muito claro que, dada a complexidade de cada área, o tempo de retorno vai ser diferente. E aí a gente fez um cronograma na Hamper por criticidade de áreas. Quais áreas serão melhor beneficiadas em estar no presencial? Quando a gente decidiu, o financeiro, por exemplo, já estava no presencial, porque a diretoria daquela área já tinha entendido que pela criticidade do que eles lidam ali com bancos, etc., já tinha que estar ali. A gente faseou. Voltou vendas, depois de um tempo voltou Customer Success, e assim sucessivamente a gente foi ali voltando, sempre levando em consideração também o que eu falo de tratar as exceções, porque em algumas áreas, vendas inclusive, a gente já tinha contratado pessoas de outros estados. E aqui, César, eu acho que tem que ter um cuidado na comunicação,
para não levantar um alarde na equipe de assim, poxa, então se a Hamper, se a empresa voltou a ser presencial, eu que estou em outro estado, eu dancei. Será que eu já deveria estar procurando emprego? Então, eu acho que tem um trabalho macro a ser feito, que é um pouco do que eu tô falando aqui, mas tem um trabalho um pouco mais micro da liderança de cada área trazer mais para perto. E se aquela pessoa ela vai seguir no jogo e ela é crítica, tratar aquele caso e falar, olha, a gente está falando de voltar presencial, porque a gente entende que majoritariamente as pessoas estão na cidade da empresa e essas pessoas podem voltar. Para todas as outras, não se preocupem, a gente vai encontrar um modelo que acomode vocês aqui também, mas a princípio a gente não está olhando para desligar. Essa foi a minha opção. Eu tenho pessoas em outros estados até hoje e não estou necessariamente preocupado com isso. É claro que hoje, quando a gente olha para novas vagas, a gente tem dado muito mais preferência para contratação aqui, para não dizer que a gente está contratando só em São Paulo. Mas as pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, e já sabem trabalhar dentro da Hamper, eu estou menos preocupada com elas, não me agride o fato de elas estarem remoto, e a gente teve um cuidado especial em acalmar os ânimos dessas pessoas desde o início. Meu comentário aqui, Ricardo, você falou, preparar o espírito das pessoas antes para isso é vital, né? A gente falou, né, não ser uma ruptura, ser uma transição. E a transição começa de uma comunicação que você tem que fazer. Olha, estamos pensando nisso, estamos estruturando, já tem um pré-plano, a gente está pensando em algumas pessoas voltarem, ou seja, você vai preparando o espírito das pessoas para elas irem se adaptando. Naturalmente, nesse momento, vão surgir as pessoas que vão levantar a mão e vão querer explicar o caso específico delas, né? E aí você tentar trabalhar. Nesse caso o que acontece com todas as empresas, né, que acabaram durante a pandemia contratando pessoas de outros estados, né, principalmente quem trabalha com tecnologia, né, comunicar para essas pessoas, senão você vai começar a perder todo mundo. Sim. Né? Mas eu também conheço empresas que fizeram essa escolha, sabiam que essa escolha ia gerar uma perda. Né? Então a decisão, ou seja, é o ônus da decisão. Tem algumas vezes que o ônus da decisão é você sabe que algumas pessoas não vão aceitar e vão ficar, e elas estão procurando um outro modelo de trabalho, né? E aí essas pessoas vão acabar ficando no caminho, né? Não vão prosseguir, né? Mas é algo que no planejamento você já precisa ter explícito, já ter claro que, olha, eu vou ter lá 5, 10% das pessoas que de repente não vão se adaptar, e como que a gente vai fazer para substituir essas pessoas, né? Essa regra que você falou é uma coisa importante, ou seja, qual que é a regra a partir de agora da empresa na contratação? Né? Então, se na contratação a gente não tem um modelo que seja híbrido, né, um modelo presencial, então isso precisa ficar bem nítido. Aí até as exceções. Né? De repente você vai falar, olha, e isso tem acontecido bastante, para desenvolvedores, né, quando o cara é mais codificador mesmo, né, não participa tanto talvez da concepção do produto, ele tem um trabalho muito mais processual, né, burocrático ali do ponto de vista, né, da codificação em si, talvez você tenha uma oportunidade de ter pessoas remotas e trabalhar com várias pessoas remotas, né, então, mas isso precisa estar claro. Isso está claro, porque a empresa inteira, porque senão começa assim, porque começa a questão dos privilégios. Por que o outro tem esse privilégio e eu não? E aí você começa a gerar um burburinho dentro da empresa, e aí vale um aspecto cultural, ou seja, se você traz as pessoas que essa não é uma decisão pessoal do founder ou de alguém, mas é uma decisão o porquê, você explicar o porquê isso é melhor para a empresa. Qual é a tese envolvida nisso? Né? E a pessoa entender esse porquê, se você tem como se fosse esse guardrail, né? Que é essa cultura, esse aspecto que você criou da explicação do porquê a gente voltou para o presencial. Ali talvez você ache a justificativa do porquê que esta área especificamente, ou seja, dadas essas condições, a gente permite que seja um trabalho remoto e outras áreas não. Né? Aquilo ali é uma exceção porque é o melhor para a empresa naquele momento, não quer dizer... Então, essas coisas precisam estar muito claras. Sim. A comunicação, então, durante o planejamento, deixar essa clareza, porque se você achar que não tem que prestar satisfação para as pessoas, você vai gerar um burburinho. Sim. E vai achar que, eu queria ser um desenvolvedor para poder trabalhar de casa em qualquer lugar do mundo e não ser um cara da área comercial que tem que vir para o escritório todo dia. Sim. Esse tipo de comentário existe.
né? E não é uma questão de privilégio, é uma questão do que é bom ou não para a empresa. Perfeito. Né? Então isso precisa ser bem trabalhado. Sim. Né? E eu acho que todo o tempo que não for gasto na comunicação prévia vai ser gasto 3 vezes mais lidando depois com os colaterais, que a presunção das pessoas vai, né, é fato dado que aonde tem lacuna de informação, as pessoas preenchem com a informação. E normalmente o mais pessimista do grupo é quem vai conseguir preencher aquela lacuna. Então, para não deixar essa bola quicando, eu acho melhor que a liderança tome mais à frente e deixe muito claro coisas que você estava falando agora, né? Por que nós estamos voltando? Por que agora? Por que essas áreas primeiro? Por que algumas áreas talvez tenham exceções? Porque algumas pessoas, mesmo de áreas que voltaram, algumas pessoas têm exceção, para deixar os critérios muito claros. Todos os casos, e aí eu queria falar bastante da sustentação da decisão, para não dizer que só falamos das flores aqui, né? Vamos falar também um pouco do... Assim, a gente teve colaterais que a gente teve que lidar e estava contemplado no plano, né? A gente foi pelo caminho assim, nós vamos sustentar a nossa decisão até o fim. As pessoas elas vão apresentar motivos pelos quais elas não podem retornar. Então, no primeiro momento, né, teve área que quase todas as pessoas apresentaram algum motivo que não poderiam voltar. E meu acordo com a liderança foi traga para mim, que daí eu quero analisar o motivo. E se for plausível, aí a gente, né, fala, realmente essa pessoa ela tem uma questão. E aí, até engraçado, mas teve casos assim, poxa, mas né, a gente acabou comprando um cachorrinho e aí não tem com quem deixar. E aí fala, poxa, aí você dá uma devolutiva pra pessoa e pensa assim, qual que é a ordem de prioridade do item carreira na vida dela. Porque se ela disser que é o 18º e aí o cachorrinho e um monte de coisa tá na frente, já tá tudo bem. Aí ela toma as decisões dela, mas eu preciso tomar as minhas. Mas é claro que tem uma outra pessoa que fala, pô, tem uma condição, a minha mãe tem uma questão, ela precisa de alguém que fique com ela e acompanhe, então tem dias que eu não conseguiria, e poxa, essa pessoa tá mais do que endereçado. Você falou da questão do time de desenvolvimento, que eu acho que é o caso mais comum, né? Que a gente vê assim, poxa, eu tenho conseguido trabalhar os times para retornar, o time de revenue já tá híbrido, né? Alguma coisa assim, mas realmente com pessoas de desenvolvimento não tem volta. Eu acho que tem várias questões que a gente pode explorar aqui, eu vou falar mais das minhas particulares da Hamper. O time de desenvolvimento foi o time que a gente mais contratou pessoas de outros estados. Por N razões, né? Pela redução da competitividade local aqui em São Paulo, a gente expandir para outros lugares. Teve uma questão que durante a pandemia a gente fez a aquisição de 2 empresas que não são de São Paulo e as pessoas desenvolvedoras dessas empresas estão com a gente até hoje, já não estavam em São Paulo, então não faria sentido tentar trazer essas pessoas para cá, provavelmente a gente perderia talentos. E tem uma questão até física, logística do escritório, né? O escritório da Hamper, ele é basicamente, ele tem 2 grandes salas, e salas menores, né, que conectam essas salas maiores. Nas grandes salas eu tenho time de marketing e vendas, que é um time grande, e na outra fica produto, suporte e CS. Dá para se presumir que as 2 salas são bem barulhentas. E aí, onde a gente coloca as pessoas de desenvolvimento, elas até cabem dentro da área onde está produto. Se elas forem trabalhar de lá, elas vão reclamar da produtividade. Sim. Pensa que o CS está a 5 metros de um cutucãozinho assim no ombro do desenvolvedor e fala assim, cara, você consegue arrumar um negócio de um cliente meu? Então, por produtividade, por uma série de questões, a gente também entendeu que não faria sentido, no caso dessa área específica, a gente forçar. Então, a liderança ela está presencial, a liderança de desenvolvimento para alguns rituais que ela tem com a gestão da empresa, mas para todos os outros casos é um time que acabou ficando remoto mesmo. Boa. E conta um pouquinho aí pra gente como é que depois foi essa execução ali. Eu acho que tem muito aprendizado legal, né? Na execução, né? Com as pessoas, né? Ou seja, os testes que vocês fizeram. Que aprendizados você teve nesse processo da execução? Ah, cara, eu diria que assim, o mais importante é sustentar a decisão, César. Persistir, né? Porque flertar com voltar atrás é muitas vezes que acontece, né? Não, e se você, né, for muito permissivo por critérios muito esdrúxulos, aí o plano ele não se sustenta. E assim, César, a gente lidou com um pouco de tudo, tá, cara? Eu acho que a gente teve casos assim, de pessoas que se mostraram
extremamente contrariadas com a decisão da empresa e falaram, eu não aceito. E eu acho até justo, teve gente que já foi contratada no modelo remoto. Sim. E aí a pessoa fala, eu fui contratada no modelo. Não me falaram que ia voltar presencial um dia. Então falou, tá tudo certo. Então vamos criar um plano para o seu desligamento. E aí essa pessoa permaneceu, sei lá, talvez mais 15 dias na empresa. A gente tava ok que ela estaria procurando emprego nesse ínter, e a gente combinou quais seriam os entregáveis dela, e no hard feelings a gente encerrou a jornada ali. Tivemos alguns casos assim. A gente teve outros casos de pessoas que se mostraram contrariadas, mas voltaram. E aí andavam pelo escritório pisando duro, né, de cara feia, e parecia, né, que era um martírio estar ali, e a gente também endereçou. Alguns casos deu para com conversa, né, falar, poxa, acho que é, né, como adultos aqui você precisa pensar que tipo de comportamento que você vai ter, e outras pessoas que também não tiveram salvação nesse caso. E curiosamente, um ano depois, até hoje a gente ainda lida com um resquício. Eu comentei, agora em maio a gente teve que fazer algumas ações pontuais com algumas pessoas que elas voltaram talvez em corpo, mas não tanto em espírito. E aí, ao longo do tempo, a gente foi pegando, né, alguns desvios de comportamento e de performance ali que falam, não tá fazendo sentido. Na tua cabeça você tem um percentual, assim, de que qual foi a quantidade de... da quantidade de pessoas que você tinha? Qual é o percentual que você teve ali que tratar com mais cuidado ou acabou não ficando na empresa? Você tem uma ideia disso? Assim, certamente a minoria, se eu fosse dar um palpite, eu diria 20 a 30% das pessoas que a gente que é bastante, né? É bastante. Mas é bastante. De alguma maneira a gente precisou atuar. Eu não tô dizendo que de 20 a 30% foram pessoas que foram substituídas. Situação grave, né? Então... Aí entra assim, pessoas que têm o caso. Mas teve alguma coisa de uns 10% de substituição? Ah, sim. Teve, sim, né? Sim. Teve até porque, vamos dizer assim, algum nível de manutenção no time talvez já fosse necessário de ser feito independente do presencial ou do remoto, por comportamento e por produtividade. Talvez a gente já deveria. Mas teve muita gente que não topou, né? Falou, eu não topo, não é o que eu quero e vou sair, né? É isso. E aí, nesse caso, a gente sustentou. Poderia ser alguma pessoa que a gente faria menos conta da pessoa. E quando é uma pessoa muito importante, assim, porque eu acho que tem muita dessa dúvida, né? Tem aquele desenvolvedor, por exemplo, ou um cara comercial que é extremamente importante, e você fala, cara, não posso perder esse cara. E ele bate o pé e fala, não tô afim de voltar, então se não quiser, cara, eu tô fora. Né? Como que o founder lida com uma situação dessa, né? Esse é o mais complicado, Sim. né? Que eu acho que são essas coisas que faz o rollback, né? Ah, vamos voltar para trás ou vamos relativizar, e aí começa a relativizar para um sem justificativa e aí começa a gerar o problema dentro da empresa, Sim. né? Para mim a cultura endereça isso, César. E aí a empresa ela pode ter uma cultura de ter alguns estrelões no time que fazem o que quiserem, mas a minha cultura está escrito nos valores da empresa, assim, a empresa precede a área e a área precede o indivíduo. Então nunca vai ter o indivíduo que ele é mais importante do que a soma de todos os outros. Perfeito. Nesse caso, é uma pena, mas a pessoa ela não vai estar alinhada com a escolha que a empresa fez do que é melhor para a empresa. Será que a gente quer mesmo? Né? Só pela entrega dela? E se a gente gosta dela, a gente mantém o relacionamento fora, né? No hard feelings, tá tudo bem. Faça a sua escolha, e se a gente é amigo, vai estar no futebol da Hamper lá. E o founder que chegar pra você e falar, mas não dá pra fazer um puxadinho aqui? Deixa ele 3 dias por semana em casa e 2 dias ele vem aqui, porque esse cara é muito importante. Ou seja, como resistir a esses ajustes aí? Vale a pena um ajuste desse? Que situações valeria a pena? Eu não curto muito, né, os puxadinhos, porque depois você tem que ficar lidando com os colaterais. Me parece a decisão mais fácil de ser tomada naquele momento, só que depois você tem que ficar sustentando ela. E não tem jeito, César. Em relações humanas, as pessoas vão se comparar, as áreas vão se comparar. E depois você, como CEO, tem que ficar lidando assim, um líder vem e te procura e fala assim, poxa, mas no outro time, tem um camarada lá que ele só vem 2 vezes por semana. Isso acontece. Teve um caso de uma pessoa que ela tinha ficado híbrida por desinformação, doideira, assim, tipo, passou debaixo do radar. Ela tava indo 2, 3 vezes por semana e aí um dia num comitê de gente e gestão o caso surgiu. Fulano tá híbrido? Eu falei, não deveria, porque a área ela é inteira presencial. Não, mas pois é, mas...
E aí, assim, alguém da área levou para a área de gente de gestão e falou assim, eu me sinto incomodado, porque eu tô indo todo dia, mas o fulano, ele tá indo híbrido. E aí isso virou um caso de, né, que foi tratado no comitê, mas foi uma desinformação. A gente ajustou, a gente conversou com a pessoa, conseguiu corrigir, mas em algum momento ali da comunicação com essa pessoa específica, tinha ficado no híbrido. Uma pessoa talentosa, correria o risco de ela ficar contrariada e não aceitar voltar. Nesse caso em específico, ela voltou e tá tudo bem. Mas para mim é um caminho sem volta. Eu acho que a gente tem que ir sustentar. Eu tenho um exemplo aqui que não é exatamente do trabalho presencial, mas pode mostrar talvez como no longo prazo uma decisão de acomodação, né, de tentar acomodar e criar uma exceção ali sem justificativa, pode gerar uma série de problemas, né? É muito comum, por exemplo, eu tive um caso desse de que a gente, um pouco antes de eu sair da MC1, a gente foi comprado e aí eu fiquei durante 2 anos ainda na gestão e eu tive que me adaptar a mudanças na minha diretoria. Uhum. Coisas que talvez eu não quisesse fazer, mas ali o novo dono queria algumas coisas e aí eu tive que me adaptar de mudanças na diretoria e para não mandar talvez a pessoa embora que eu gostava, que foi uma mudança que precisava fazer, eles tinham esse direito, eles eram os donos da empresa, né? E aí eu pego a pessoa e coloco ela em outra área, porque ela é muito importante, mas coloco ela em outra área para ela se adaptar ali e tal, e depois de 6 meses, aquela pessoa que era extremamente importante naquela outra ocupação, eu só detonei a vida dela, porque eu tirei ela daquilo que era especialista, deixei ela numa área que depois de 6 meses ela deixou de ser imprescindível como eu achava que era, e teve 2 efeitos colaterais, né? Então, 3, né? Porque as pessoas viam que na realidade eu criei uma área que não precisava, eu deixei ela fora do mercado de trabalho e depois de um tempo ela deixou de ser imprescindível para mim, né? Talvez aconteça isso quando você vai fazer com um recurso que você fala, cara, eu preciso me adaptar aqui, você vai gerar um conflito na empresa, depois de um tempo ela vai estar tão desalinhada com o resto da empresa que aquilo que ela era espetacular, talvez ela deixe de ser, Sim. E aí você já contabilizou uma série de problemas, né? Então tem coisas que a dor precisa ser rápida, né? É assim, você tem que tratar rápido aquele negócio. Então eu gosto muito do que você falou, eu acho que tem decisões que, cara, precisam ser tomadas. Se a pessoa não tiver, e aí você falou a palavra-chave, é a questão da cultura. Se ela não conseguir entender, né, os benefícios para a empresa daquilo e o quanto ela precisa demonstrar, né, o alinhamento com a cultura, com os valores da empresa, e ela não quiser compartilhar isso no longo prazo não vai fazer bem. Né? No longo prazo não vai fazer bem. Então você precisa tomar, então isso faz parte do seu planejamento, você já contabilizar, mesmo que é um risco, é o meu melhor vendedor, é o meu melhor desenvolvedor, você precisa lidar com esse risco, né? Eu acho que esse seria nossa dica aqui para os empreendedores, que essa é uma pergunta muito comum, né? Ah, mas esse cara, eu preciso, né, aquela pessoa, preciso mudar, preciso ter, não, talvez se a decisão está tomada, ela tem que ser, se não existe uma justificativa plausível, você precisa tomar a decisão, né? Mas cabe também um pouco de prudência, né? Você falou, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa desenvolvedora, né, que só ela tem a chave do cofre de algumas partes do produto ali e você não vive sem ela. Então, nesse momento, você não pode agir só com o estômago e falar, não quer voltar? Então amanhã tá fora, porque depois você pode ficar com BO. Então, talvez você tenha que criar um plano, isso de transição, e ser transparente com o resto do time. Que problema que tem, às vezes, anunciar assim, essa pessoa ela não concordou com o retorno, mas ela vai permanecer por mais 1 mês ou 2, porque ela ainda tem entregas a fazer, documentações, e a gente vai fazer um período de phase-out, não tem problema nenhum. Sim. E aí se você tem esses casos, talvez em vez de você abrir só a exceção para ela, faça um plano que vai durar 2 meses, porque daí ela está envolvida num plano geral da empresa. E ela já está fazendo um phase-out, né, junto com o restante da empresa, tudo mais, né? Então, é esse que é o plano, né? Por isso que você tem que, a decisão tem que avaliar, né, a partir dos prós e contras, tem que estar mapeado, você tomou a decisão, você vai tratar esses prós e contras, né, e trabalhar no tempo com eles, né? Você falou, pode demorar até 1 ano. Para isso ser totalmente implementado, né? Da comunicação, de tudo que você vai ter que construir, né? Mas faça uma transição. Não acorda numa sexta-feira falando que segunda-feira todo mundo vai ter que vir para o escritório, né?
É isso. Para fechar, só falar de alguns resultados percebidos. Para mim é fato, assim, estamos performando melhor. Eu tenho várias evidências, não daria tempo aqui da gente explorar cada indicador, mas eu posso dizer assim, indicadores da empresa de uma forma geral melhoraram. Não só os indicadores de performance de receita, mas também indicadores de gente e gestão. E eu, como founder, volto a enxergar uma coisa que durante um bom tempo me fez falta, que é olhar no time e ver novos talentos. E às vezes tá numa reunião de perceber uma pessoa falar, cara, eu já tinha visto, claro, essa pessoa na empresa, eu sei quem ela é, mas eu nunca tinha reparado o quão talentosa ela é. No trabalho remoto, tava um pouco mais cego em relação a isso. Eu acho que existe uma lacuna de um período que a gente não formou tanta gente quanto a gente deveria durante os 3 anos que a gente ficou remoto, que é uma lacuna que a gente vai carregar no tempo isso, né? Não tem como suprir e falar, olha, agora que a gente voltou, a gente contrata essa densidade de talento que faltou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai carregar. Mas eu volto a ver a Humper uma empresa pujante. Se eu fosse definir a cultura da Humper, o que ela tem de melhor, assim, a gente realmente formou bons talentos. É todo mundo que passa na Humper que vai... Não, a gente não tem o poder de transformar vidas, digamos assim, mas eu tenho muito orgulho de olhar para muita gente que entrou ali na casa dos 20 anos, hoje está com 25, 26, lidera um time ou é especialista em alguma coisa e realmente se desenvolveu, realmente é crítico ali dentro da empresa. Tivemos essa lacuna, como eu comentei, mas hoje olho de novo para o celeiro de talentos e vejo vários wannabes, sabe, de pessoas que vão ser líderes daqui a um tempo, que vão ser especialistas, top performers ou o que quer que seja. Boa. Vamos puxar aí os ups and downs? Bora, puxa um down aí. Então vou puxar meu primeiro down aqui. Eu acho que a gente falou bastante durante o episódio, né? Mas não calcular ou não descrever corretamente, não criar um processo para você descrever quais são os prós e contras, né? E simplesmente achar que tome a decisão e aí vai lidar durante o dia a dia com os problemas que forem aparecendo, eu acho que é uma fórmula para o insucesso, né? Eu já vi isso acontecer e aí o que acontece é que tem que voltar para trás, e aí as decisões vão mudando, a comunicação fica horrível, o clima da empresa horrível. Então, planeje, né? Isso é um processo para ser bem planejado. Boa, para mim um down é CEOs, founders aí tomarem a decisão de retornar, mas não estarem ali para sustentar depois, né? Eu comentei no começo do episódio que em alguns grupos de RH aí rola um pouco do desespero da galera, assim, nossa, o CEO acordou com a vontade de a empresa voltar e pediu para mim, que sou do RH ou de gente de gestão, um plano para isso. E aí, para mim, esse é um assunto que ele tá muito mais na pasta dos founders do que na pasta de gente de gestão. Não é que gente de gestão também vai estar hands-off, vai estar ali também para ajudar na sustentação do plano, mas não adianta, né, as medidas impopulares os founders delegarem para liderança, para gente de gestão e falar, ó, vocês façam aí que é o meu desejo, eu quero ver isso feito. Eu acho que nós founders estaremos que estar ali não só para comunicar, mas para depois sustentar a decisão que foi tomada no dia a dia. Beleza. Meu up aqui, eu acho que vai um pouco do que você falou no final, né? Ou seja, você comentou de uma série de indicadores da empresa melhoraram, né? A performance, a questão de formação de pessoas, né? Então, como as empresas metrificam isso e depois de metrificar a evolução da decisão, ou seja, uma vez tomada a decisão, implementada, você está rodando aquele novo cenário do trabalho presencial, empresas que praticam isso como métricas e depois fazem a devolutiva para o time mostrando, olha, nós tomamos a decisão há X meses atrás, olha como nós evoluímos, né, em direção a indicadores melhores, né? Então acho que isso é importante, ou seja, para mim isso é uma prática que todo founder que toma essa decisão precisaria colocar em prática. Muito bom. Acho que dentre as várias coisas aí que a gente aprendeu na Humper, tendo feito esse movimento, se fosse trazer uma única como um up, eu acho que ter preparado as pessoas em antecipação foi bastante importante, né? Como eu comentei, para muita gente não é trivial, não é só uma questão de o lugar aonde ela está trabalhando. Tem muita gente que tem que reprogramar a vida dela, né? De acordo com a logística que ela tem, filhos e tudo mais. Então a gente
ter começado a falar abertamente sobre o interesse da empresa de voltar, de que isso seria um caminho sem volta, ou seja, a gente já tinha decidido que a gente voltaria, a gente ainda só estava discutindo quando voltaria. Eu acho que foi muito importante. Não garantiu que todas as pessoas, no final das contas, estariam alinhadas, porque algumas pessoas ainda deram a entender que foram pegas desprevenidas, mas eu tenho certeza que a nossa parte como empresa a gente fez e para a maioria aí funcionou. Muito bom. Fechamos. Boa. Fechou, cara. Até o próximo. Até. Valeu. Valeu.